Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, povão. Tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa série de lives que a gente está fazendo aqui, que é um aquecimento para um evento que a gente vai fazer agora em abril, que vai começar dia 11, que é a minissérie Fusão Perfeita. Então, se você não se inscreveu ainda, você que está aí no YouTube ou aí no Instagram, tem um link no Instagram, na bio do Instagram, e um link aqui na aba de... Se for no YouTube, não tem. Mas vai ter Eu não um, coloquei. Mas tem um link, a gente vai disponibilizar o link nos comentários aqui do Instagram, ou do YouTube, para você se inscrever, beleza? Então, só dizendo que é um evento que vai ser online e vai ser gratuito. Então, é só você se inscrever, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas o tema da live de hoje é ideia de renda extra com garrafa de vidro. Então, hoje a gente trouxe uma ideia bem simples de fazer, porém bem bacana, bem bonita, porque às vezes as pessoas acham que para você ter uma renda extra ou ganhar dinheiro utilizando a técnica do fusing com a garrafa de vidro, você precisa fazer, nossa, peças assim gigantescas, né? Mas não é bem por esse lado, né, Evandro? Se você tiver um pouquinho de criatividade, nem precisa ter muito, só um pouquinho, você consegue ter uma boa renda extra fazendo peças pequenas, utilizando a sua própria mufla ou o seu forno de fusem também. Então, a ideia que eu vim trazer para vocês hoje é essa... Tcharam! Tcharam! Essa pecinha aqui, ó, que se chama... O Evandro deu o nome de... Jujuba. Jujuba. Então, ela parece jujuba mesmo, né? Que é aquelas balinhas docinhas, só que ela não é colorida nesse caso, né? A gente fez ela com a garrafa âmbar, ó. Gente, e o bacana dessa pecinha aqui é que assim, gente, às vezes você pensa, nossa, eu preciso fazer uma peça, uma coisa assim, nossa, de outro mundo, né, para ser uma coisa diferente, para causar um impacto quando a pessoa vê, e não é nada disso, gente. Uma pecinha simples dessa daqui que você faz com a garrafa de vidro natural na cor âmbar, com ela você pode fazer muitas coisas, infinitas possibilidades. E uma dessas coisas que eu quero mostrar para você é essa peça aqui, ó. Trouxe duas peças, que é essa daqui. Daí a pecinha. Vai falando sobre a peça. Olha só, pessoal. Com essa pecinha aqui, ó. Com essa pequenininha aqui. Lógico, né? Você faz um grupo, agrupa elas, e aí você tem uma peça maior. Isso é o que a gente chama de peça composta. Onde você pega uma peça menor. Você ia chegar aí ou eu tô te cortando? Onde você pega uma peça menor, cria várias dela, e somente com esse modelinho aqui de peça você consegue criar mais um monte de outras coisas, como essa daqui, por exemplo. Então, aqui ó, é a parte da frente, ó. Vocês podem ver que ela... E aqui é a parte de trás, que é, por exemplo, onde você vai deixar a peça, né? Você pode... se você for utilizar como peça de decoração, né, aqui, ou se você for, tipo, pendurar na parede como um quadro, sei lá, depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu só quero mostrar pra vocês como que fica a parte de trás, ó. Que, gente, eu acho que fica lindo também. Às vezes a gente... É claro, né, essa parte aqui, olha o brilho dessa peça. Mas, sei lá, de repente você fez alguma coisa aí que não deu certo a sua queima, né? Você fez alguma coisa aí no seu forno, você não sabe medir direito a temperatura, como funciona, e por algum motivo a pecinha ficou fosca, não ficou, né, com brilho igual essa daqui. Dá uma olhada, gente, na parte de trás dessa peça, ó. Eu acho lindo. Eu gosto de coisas assim, foscas. Inclusive, a gente já fez até uma linha de colares, uma linha fosca, e ficou meio rústico, ficou bem legal essa linha, ó, tá? Então, o que eu quero mostrar pra vocês? Que com um pouquinho de criatividade, não precisa muito, você pode pegar... Não subestimando ninguém. Não, mas é que às vezes a gente, igual eu falei, parece que a gente precisa de uma coisa, nossa, muito de outro mundo, mas não. Com uma criatividade, com um pouquinho de criatividade, você pega uma pecinha dessa daqui, que é a jujuba, e transforma numa peça dessa aqui ou nessa outra aqui. Pega aí, fazer ou... Não, mas... Mostrar? Que no caso seria
basicamente a mesma peça, as mesmas peças, só que criando uma peça maior. Então, olha que peça bacana, gente. Tá? E o que você pode fazer com isso daqui? Você pode fazer desde um centro de mesa, você pode fazer um quadro para você colocar aí na parede. Agora, gente, eu vou dar uma ideia para vocês bem bacana que eu acho que fica legal. Imagina você fazer um quadro. Sabe aqueles quadros de mosaico, geralmente, que o pessoal faz? Você, em vez de fazer com pedacinhos de vidro, você fazer com a jujuba. E aí você pode brincar com a garrafa, com as cores naturais mesmo da garrafa. Você pode utilizar a cor verde, né? Ou essa aqui âmbar e a transparente. Fora as outras que a gente tem em tons de azul. Você pode brincar com a própria cor natural. E você faz várias jujubinhas dessa daqui e aí você cria um desenho, gente. Fica lindo. Ou a silhueta de um desenho, né, Evandro? Nesse caso aqui, falando um pouco da silhueta, você pode criar várias pecinhas dessa daqui, pegar um vidro transparente um pouco maior e agrupar elas e fundir nesse vidro. E aí você tem uma silhueta bem, mas bem interessante. Então, aí você deve estar, né, se perguntando, né, como é que faz para elas ficarem assim grudadinhas, né? Porque é um monte de pecinha dessa daqui juntas, né? Então você explica um pouquinho. Nesse caso, para criar uma peça maior, você já tem que ter em mente o molde, o modelo da peça que você quer criar. Então, nesse caso aqui, eu vou partir do pressuposto que você já tem várias pecinhas dessa daqui. Eu devia ter pegado o vidrinho já com um monte. Vou partir aqui do pressuposto que você já tem várias pecinhas dessa. Então, você vai, escolhe o molde que você quer fazer, que você quer dar formato à peça, criar a sua peça composta e agrupa essas peças aqui conforme o seu desejo. Desde que, e aqui não é segredo, mas um detalhe que vai fazer toda a diferença no final da sua peça, assim que você tirar ela do forno, que é todas as peças, assim que você agrupar no molde, você tem que prestar atenção se todas as peças estão encostando uma na outra, se as vizinhas elas estão encostadas umas nas outras. Por quê? Porque vamos supor que eu estou criando aqui essa peça, utilizando várias pecinhas dessa daqui. Eu estou agrupando aqui no meu molde, eu quero esse resultado aqui. Eu imagino que no final da minha queima vai sair esse resultado. Só que, se porventura uma jujuba, uma única jujubinha, for um pouco menor do que as outras e ela estiver localizada aqui no meio, corre-se o risco de, à medida que a temperatura for subindo, ela não conseguir alcançar a vizinha, encostar na vizinha. E no final da queima, isso pode acarretar numa pecinha faltando, ou seja, num buraco na sua peça. E dependendo do caso, pode ficar até interessante, aquela pecinha faltando. Mas se não é criado de forma proposital, por mais que você ache que a peça ficou legal, como ela não saiu conforme você mesmo planejou, você vai perceber, poxa, se tivesse saído, né, toda preenchida, talvez ia ficar bem mais interessante. Então esse detalhe aqui, essa forma de organizar as peças, funciona não somente para peça plana, peça chapada, como essas que eu... Não chapada, mas peças como essas aqui que eu estou mostrando para vocês. Se o seu molde for um pouco mais curvado, mais côncavo, você também consegue tirar o mesmo efeito. E pessoal, pode ser que a gente mostrando essa peça aqui ou essa outra peça maior para vocês, como a gente falou no começo, vocês acreditam que seja um pouco difícil, um pouco mais complicado de se fazer. Mas não é. Porque uma vez que você tem essas pecinhas aqui, lembrando que se elas forem feitas de forma correta, observando todos os vidros, se eles são compatíveis, se a temperatura, se o ciclo de cozedura foi feito de forma correta para que elas não tenham tensão, você com certeza vai conseguir tirar uma peça não somente desse tamanho aqui, mas do tamanho que você quiser e o seu forno permitir. E, assim, né,
Dá pra dar a impressão que, tipo assim, que ela vai quebrar, mas ela é bem resistente, tá? É claro que você vai, igual o Evandro falou, você vai ter que observar se ela tá bem unida quando você for fundir. Mas como você pode ver, ó, ela tem que unir nessa parte aqui, se unir, né, no caso, nessa e nessa, né? Essa fileira aqui. Essa fileirinha aqui, ó, já tem que se unir nessa e nessa. Então, assim, ela fica bem resistente, tá? E aí, eu peguei aqui o vidrinho com um monte de jujubinha, ó. Um monte. Um monte. E a gente já deixa pronto e aí, conforme vai batendo aquela ideia na cabeça, a gente já vai e coloca a mão na massa. Agora eu quero falar para você o seguinte, que eu sei que muitas pessoas que estão acompanhando o nosso canal são pessoas que não têm forno, por exemplo, tem somente a mufla. Aí você pode pensar, Gisele, mas com a mufla eu não vou conseguir fazer uma peça desse tamanho aqui, né? E também, mesmo que ela for menor, eu não vou conseguir fazer uma peça desse tamanho, porque mesmo assim é grande, no caso, não tem mufla, né? Eu não conheço mufla desse tamanho. Só que eu quero te dar uma ideia. Então, para você que tem somente a mufla né, quer fazer alguma coisa diferente, né? Como eu disse, gente, só você ter um pouquinho de imaginação, você consegue fazer coisas bacanas, mesmo com, digamos, mesmo com forno pequeno. Então, por exemplo, o que você pode fazer, você que só tem a mufla? Você pode fazer o seguinte, fazer um monte dessas jujubinhas aqui na sua mufla, tá? E aí, como eu disse, se você for fazer, por exemplo, uma silhueta de um rosto, né? Silhueta é tipo, deixa eu mostrar aqui, tipo esse desenho aqui, gente, ó. Pra fazer silhueta é legal porque você não precisa ser tipo o master, a mina, o cara que desenha legal, mas que nem, por exemplo, o Evandro desenha bem, mas eu já não desenho. Então, a silhueta é fácil de fazer. Então, por exemplo, você quer fazer uma silhueta, né, parecida com essa daqui. Um quadro com uma silhueta. Beleza. Então, isso que é silhueta. Aí, o que você pode fazer? Você pode pegar uma base, que ela pode ser tipo uma madeira, ou pode ser um vidro plano, alguma coisa desse tipo. E aí, por exemplo, você vai fazer, digamos que a gente vai fazer a silhueta dessa negra aqui. Então, a gente vai fazer um monte de jujubinha dessa cor aqui, na cor âmbar. E, por exemplo, aqui, a parte de fora da silhueta, você pode, por exemplo, quero fazer, que cor que combina? Transparente, jujubinha cor transparente. Então, você vai fazer um monte de jujubinha âmbar e transparente. E aí, você vai colar. É legal que você desenhe antes, né? E aí, você só vai, ó, encaixando as jujubinhas no desenho, na silhueta. Vai ficar incrível também, gente, fica bem bacana. E aí não é um empecilho para você que não tem forno grande, que só tem a mufla, você também pode fazer, tá? Ou seja, não tem desculpa, gente. Quem quer faz, quem não quer vai arrumar uma desculpa. Dá para fazer, tá bom, gente? É uma ideia, né? Eu tenho certeza que vai fluir, surgir várias ideias aí para vocês fazer também. Mas a gente quis trazer essa ideia aqui para tipo, nossa, para vocês verem como é infinita as possibilidades de quando você trabalha com a garrafa de vidro. No caso aqui, pegando aqui novamente como exemplo essas peças, você pode também brincar com a forma em como você agrupa elas aqui. Nesse caso aqui eu coloquei, todas as jujubas aqui na horizontal e desci. Você pode brincar também com a organização, colocar uma na horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Por quê? Porque olha só, aqui como estão todos na mesma direção, no mesmo ângulo, digamos assim, tem esses vãozinhos aqui que para algumas pessoas podem não gostar desses vãozinhos aqui, ó. Já se você intercala entre vertical e horizontal, você diminui também esses vãos aqui, e você tem um efeito bem diferente desse daqui. Para muitas pessoas, isso é muito interessante, porque imagina aqui que você resolveu criar peças como essa daqui, utilizando a jujuba. Vamos supor aqui que você vai utilizar o mesmo modelo, o mesmo tamanho de jujuba que a gente está utilizando aqui.
Você não vai criar, não fica preso somente a um modelo, uma aparência de peça. Se você resolve intercalar, brincar com a organização das suas jujubas, você pode criar, com a mesma jujuba, o mesmo formato de jujuba, vários modelos de peças diferentes de tamanhos distintos. Então, ou seja, com isso você tende a aumentar o seu leque de produtos. E é bem interessante aqui. Fora o fato de que, com a mufla, você pode ou diminuir ou aumentar o tamanho das suas jujubas. Não necessariamente você tem que ficar somente com o modelo padrão de jujuba. Não. Você pode aumentar ou diminuir. Com isso, você aumenta também o leque de produtos que você pode criar. Inclusive, a gente tem um outro modelo que a gente pode mostrar em outro vídeo, que ele é um pouquinho diferente dessa jujuba aqui. Esse aqui tem quanto por quanto? 2 por 1, se não me engano. Tem 2 centímetros por 1, mais ou menos. Mas aí já vai dar um outro aspecto, né? Vai ficar diferente a sua peça. Eu acho que essa daqui fica bem legal, dá pra criar bastante coisa. Digamos que você não trabalha com... Nada. Digamos que você não trabalha com peças de decoração, né? Eu não trabalho com peças de decoração, eu trabalho só com acessórios, por exemplo, esse daqui. Que tem gente que adora e tem gente que odeia. Mas o que importa é a opinião do seu cliente, o público-alvo que você trabalha. Então, me imagina você criar uma linha de acessórios de colares utilizando a jujuba. Gente, fica lindo, fica incrível. Você pode criar até uma linha assim mais clássica, usando as cores tipo âmbar, café com leite, como chama essas cores mais? Pastel. Cores mais pastel. Pastéis. E utilizar a jujuba com a cor natural da garrafa âmbar. Gente, fica incrível, fica lindo, né? Porque eu sei que tem pessoas que às vezes gostam de fazer linha. Às vezes a gente faz também a linha mais clássica, a linha mais extravagante. Aí você pode brincar, né? Mas se você criar uma linha de acessórios com a jujuba, fica lindo também, gente. Como eu disse, é só dar asas à sua imaginação e às vezes testar, sabe? Porque às vezes a gente pensa, não vai ficar legal. Mas quando você pensa é uma coisa, agora você fazendo é uma outra coisa totalmente diferente. Então vale a pena você fazer. E às vezes quando você tá com a mão na massa fazendo, aí vem uma outra ideia super legal, né? Dá pra fazer anel também, que fica legal. Mas eu foco mais nos colares. Eu prefiro fazer colar, mas dá pra fazer. Mas dá pra fazer também, né? Um outro modelinho aqui de peça que também dá para você fazer, só a título aqui de ideia, é pegar as suas jujubas e criar uma peça semelhante a essa daqui. A gente já falou sobre essa peça em alguma outra live aqui do canal. Inclusive, se eu não me engano, tem até vídeo aqui no canal para quem está assistindo no YouTube, onde eu explico melhor sobre essa peça aqui. Mas com a jujuba, dependendo de como você organiza ela, você consegue criar uma peça semelhante a essa daqui. Nesse caso, como você pode ver, olha só, essa peça aqui eu fiz somente com tirinha de garrafa. Peguei a garrafa verde, cortei ela em tirinhas e fundi. Depois termoformei e pronto. Transformei nessa peça aqui. Com a jujuba, obviamente, o efeito seria bem diferente, bem interessante também. Porque ao invés de tirinhas, de linhas, eu teria uma peça com várias bolinhas. Imagina só, você que segue a gente, que já acompanha o nosso trabalho, provavelmente você já imagina como que a gente cria as nossas peças. Agora, imagina quem não acompanha o trabalho, quem não entende da técnica. Por exemplo, seu cliente, seu possível cliente. Se você chega para ele com uma peça semelhante a essa, ele vai ficar, nossa, como será que ele ou ela conseguiu fazer essa peça aqui? Concorda que esse efeito surpresa, o efeito novidade, faz com que o cliente pague mais por aquilo que ele está vendo? No seu caso, você chega com uma peça diferente, criada, como você vê aqui, de forma simples, o cliente ele vai sim desembolsar o preço que você provavelmente vai cobrar pelaquela criação. Porque é algo diferente, é algo que chama a atenção, é algo novo. O que foi? Tô lendo uma mensagem. Ah. Gabriel,
Boa noite, Gabriel. Agora que a gente viu como é que vê as mensagens aqui. Gente, ó, vocês perdoam a gente que a gente são as primeiras lives e a gente fica meio perdido. A gente nem sabe que jeito, como é que responde. A gente tá no YouTube e no Instagram. Então, mais legal. Obrigada pela mensagem. Desculpa, Fábio. Então, acho que eu já tinha fechado aqui a questão da clientela. Se você busca criar coisas diferentes, que é o que a gente está mostrando aqui hoje, com peças simples, o seu cliente ele tende a desembolsar mais basicamente pelo efeito novidade que ele vai provavelmente nunca ele viu uma peça como essa daqui, se não feita com tirinha como essa daqui, feita com jujubas. Então ele tende a pagar um pouquinho mais por aquilo que ele está vendo. Você está me atrapalhando. Desculpa que ele tá fazendo uma pergunta. Ah, Gente, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver daqui a pouquinho a gente vai dar uns minutinhos, aí vocês fazem as perguntas, tá? Gabriel, já a gente responde essa pergunta. Já a gente responde, Gabriel, a sua pergunta. Então, basicamente é isso. Acredito eu que fechou já essa parte, senão eu vou me tornar aqui muito repetitivo. E o bacana, gente, eu não sei se vocês já acompanham o nosso canal, já conhecem o nosso trabalho já faz um tempo. Mas, gente, é incrível. Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes a gente participa de algumas feiras, né? Agora a gente deu uma pausa, aconteceu toda a questão da pandemia, enfim. Mas, gente, as pessoas não acreditam que que as nossas peças foram feitas ou eram garrafa de vidro. Sabe? É incrível. Tipo assim, às vezes tem peças, às vezes, que a gente procura até deixar aquela parte por exemplo, na garrafa, Da marca. sempre tem uma partezinha da marca da garrafa, principalmente aquelas garrafas de cerveja, acho que é Skol Beats e tal. A fabricante. A marca não é isso aqui, é o fabricante. Geralmente o fabricante, a pessoa que fabrica a garrafa, deixa impresso aqui quem fez. E aí às vezes a gente pegava a peça e mostrava pra pessoa aqui, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é aquela marca de cerveja e tal, porque é incrível, as pessoas não acreditam que as peças foi feita de garrafa de vidro. Então, gente, isso é um atrativo, uma coisa, um plus a mais para sua peça. Porque é incrível, além de você estar, né, ajudando, né, tipo assim, tirando do meio ambiente o material que as pessoas não reciclam, né, geralmente, os catadores não recolhem as garrafas, você está transformando em uma peça, tipo, o que está aí? E você está transformando numa peça totalmente diferente. Então, o que eu quero mostrar para você é essa grande oportunidade de você transformar a garrafa de vidro em algo totalmente novo, em renda, né? Então, assim, e se já se acostuma, porque quando você começar, se você não faz as suas... Já vai se acostumando. já vai se acostumando. Se você vai começar ainda ou não trabalha com a garrafa de vidro, pode se acostumar, porque, tipo... e observa isso que eu tô te falando e depois você me conta se não vai acontecer isso. Quando você mostra uma peça e fala, mas tá vendo isso aqui, ó, era garrafa de vidro, a pessoa não acredita. E aí, gente, é a hora de você contar o processo, como que foi feito, como que é o processo de criação. E aí, gente, a pessoa vai valorizar com certeza muito mais o seu trabalho, não só pelo fato da garrafa de vidro, mas toda a questão do trabalho manual que tem para fazer uma peça dessa aqui, gente. Acho que era isso que eu tinha para falar. Então, agora a gente vai responder algumas perguntas. Oi, Giselda. Boa noite, tudo bem? Bom, deixa eu ver aqui uma pergunta. Ó, o Gabriel perguntou, boa noite aos participantes, boa noite, Gabriel. Micro-ondas normal, dá para fazer fusing sem a mufla? Então, a questão do micro-ondas, olha só, o pessoal do Instagram, o Gabriel perguntou no YouTube se o micro-ondas normal, sabe esse micro-ondas que você tem em casa? Se eu estiver alucinando aqui, Gabriel, você me corrige aí. O micro-ondas normal que você tem em casa, dá para fazer fusing, ou seja, derreter o vidro sem a necessidade da mufla. Então, não dá. Por quê? Porque imagina só, se desse, né, pensando assim na questão mais universal da coisa, se desse, não poderia ter um prato de vidro dentro do micro-ondas. A questão da mufla, Gabriel, é justamente para que ela converta as ondas emitidas pelo micro-ondas em calor bruto. Por exemplo, eu tenho meu micro-ondas, qualquer micro-ondas
que você tem na sua casa, o micro-ondas normal, serve para isso. Mas você tem que obrigatoriamente, necessariamente, utilizar uma mufla. Por quê? É a camada de aquecimento dela, a camada interna, a parte pretinha que tem lá dentro dela, que converte as ondas do micro-ondas em calor. Porque as ondas do micro-ondas, elas vibram em 2,6 alguma coisa, se eu não me engano, e aquela camada, ela reage, então ela começa a vibrar, aquela camadinha preta. Essa vibração dos átomos dela causa, estou falando aqui uma coisa bem técnica, mas só para ficar mais claro. Essa vibração da camada, ela é transformada em calor. Então, tudo que tiver dentro da mufla, a gente vai pegar aqui, olha só. Nesse caso aqui, uma forma mais didática. Então, aqui a gente tem... Eu só explico o que é a camada de aquecimento, que às vezes ele não sabe. Tá. Então, aqui a gente tem o que seria a mufla. Tira aqui a parte do queijo, que eu cortei aqui mais a título didático. Então, a gente tem a mufla. Essa partezinha aqui preta é a camada de aquecimento. É o que converte as ondas do micro-ondas em calor bruto. Então, por exemplo, dentro do micro-ondas, se a gente coloca, por exemplo, essa pulseira aqui dentro do micro-ondas e liga ele, não vai acontecer nada com a pulseira, tampouco com o vidro. Porém, se essa pulseira é colocada aqui dentro, assim que você ligar o micro-ondas, a camada de aquecimento ela vai esquentar. E vai esquentar muito. Aqui dentro pode chegar até 900 graus. Então, supondo que a camada de aquecimento está aquecendo e essa pulseira está aqui dentro, o vidro ele vai derreter. Ah, Evandro, mas isso não danifica o micro-ondas? É aí que está. A mufla, o corpo da mufla funciona como um isolante térmico. Então, o calor gerado aqui dentro, ele não sai totalmente, não é projetado totalmente para o externo da mufla. Isso faz com que você consiga trabalhar normalmente uma queima, uma fusão. A questão física dele. Então, eu acho que se eu fui claro, Gabriel, você me responde aí. Se você tem alguma outra dúvida, se eu te deixei com mais dúvida do que você chegou, pode perguntar aí também, fica à vontade. Mas eu acredito que é basicamente isso. Então, o micro-ondas, você não consegue fundir o vidro dentro dele sem a mufla, porque ele não é feito para mexer, as ondas dele não são projetadas para mexer com as moléculas do vidro, mas sim as moléculas de água. Tá bom, obrigada. Entendi. Beleza, Gabriel. Qualquer dúvida, pode perguntar. Tá. Giselda falou que fez gargantilha de fio de malha que eu ensinei lá no canal. Bacana. Depois você posta uma foto aí, Giselda, e me marca, tá? Gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer com relação a isso que a gente falou? Ou alguma dúvida, sei lá. Se quiser perguntar. Aproveita, pessoal, que geralmente quando é na live assim, a gente está vendo as perguntas chegando. Geralmente quando é vídeo gravado, chegam tantas perguntas que talvez a de vocês acabam se perdendo no meio do processo. E mesmo que a gente queira, às vezes não dá tempo de responder todo mundo. Só uma coisa que é bom falar também, Gabriel, que assim, por exemplo, você vai utilizar um micro-ondas para você começar a confeccionar suas peças junto com a mufla. Importante você saber que depois que você começou a utilizar o seu micro-ondas para esse trabalho, você não pode utilizar ele mais para esquentar suas comidinhas no micro-ondas. Esquentar a tá? Não pode. Então você vai utilizar daí o micro-ondas só para esse trabalho, só para o trabalho com fusing, tá? E com a mufla. Não pode utilizar ele depois para esquentar as comidinhas, beleza? Porque faz mal para a saúde, tá? Mais alguma dúvida, gente? Acho que não, né? Beleza, gente. Então, era essa a ideia que a gente quis mostrar para vocês, né? Essas super peças aqui, essa super dica, que eu tenho certeza, gente, que se você fizer alguma coisa parecida com isso daqui, vai ficar incrível. E mesmo que você trabalhe com a mufla, gente, você pode criar peças grandes. Só basta você começar, né?
que vai dar certo, tá bom? E eu quero perguntar para vocês se vocês já se inscreveram para o evento que vai acontecer no dia 11. Quem não se inscreveu, o link tá lá na bio do Instagram e aqui no YouTube a gente vai deixar nos comentários, tá bom? E nesse evento a gente vai ensinar a fazer um colar super bacana, gente. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Que você vai conseguir fazer, se você tem a mufla, você vai conseguir fazer com a mufla. Se você não tem a mufla, tem o forno, vai conseguir fazer com o forno, tá? E um colar desse, gente, você pode vender aí no mínimo por R$ 120. A gente vende um pouquinho, um valor mais elevado, mas você pode começar vendendo esse colar por R$ 120, gente. É praticamente 90% de lucro você fazer um colar desse, tá? A gente vai ensinar nessa semana do dia 11, vai ser 11, 13 e 15, mas você precisa se inscrever, beleza, gente? Então, acho que é isso, né, Wander? É isso. Grande beijo, muito obrigada. Amanhã a gente vai estar aqui de novo. Se você quiser que a gente fale especificadamente sobre determinado assunto, manda uma mensagem pra gente, que quem sabe a gente pode falar sobre esse assunto amanhã, tá bom?